Vamos ver o que você acha disso. O que você achou? Porque estamos aqui mais animados que cinzeiro de bingo, cara. Vamos lá, vamos por partes. Vamos falar do Grupo do Madrid, certo? Grupo do Madrid, vamos lá. Repita para nós do primeiro adversário ao último. Manchester City em casa, Liverpool fora, Juventus em casa, Benfica fora, Marseille em casa. Ceballos vai jogar para nós. Olympiacos fora, Mônaco em casa e no... Poxa, podiam ter marcado um jogo lá na Sibéria, né? Mas enfim, disseram que, vamos, um pouco antes, no Cazaquistão contra o Cairá. Almaty, uma viagem de 11 horas. Certo. E quem são os rivais do Barça? Paris em casa, Chelsea fora. Frankfurt em casa, revivendo aquelas eliminações. Mas olha, desta vez vai ser diferente. O Bruges fora, tranquilo. Olympiacos em casa, moleza. É o caminho de Praga fora, fácil. Copenhague em casa, muito fácil. E na Nokia e Newcastle fora, pode ter alguma dificuldade. Só olha, esses são os que vivem reclamando das bolas quentes. Todo ano falavam das bolas quentes e tal. Se alguém revisa os grupos da Champions dos últimos 15 anos e tal, você verá que, exceto por alguns anos, quase sempre os adversários mais difíceis, principalmente quando chegavam em oitavo, quartas, semifinais e tal, eram do Madrid, que acabava derrotando times aos poucos. O Barcelona reclamou por 2 anos. Foram 2 anos em que a UEFA acabou porque pegou grupos com o Bayern, o Inter e tal. Estamos fora porque não conseguiu vender. Digo, são bolas quentes a favor do Madrid contra nós. E agora que é tudo contratos, ninguém reclama. Acho que o Madrid pegou o grupo mais difícil. Pela complexidade global de todos os adversários. Porque o adversário mais fraco tem a complexidade da viagem. Então, claro, no final são quilômetros e você pensa, bem, sempre é bom considerar nesses tipos de viagens qual adversário você enfrenta 3 dias antes na liga e qual 3 dias depois. Porque você perde um dia indo e outro voltando. Então, claro, se você, por exemplo, não sabe quando vai ser o jogo contra aquele time quase chinês, vai saber no sábado. Claro, imagina que é 3 dias antes de jogarmos contra o Atlético ou 3 dias depois. Isso também influencia muito. Então, de todos os grupos, para mim, o mais complicado em termos de categoria do adversário foi para o Real Madrid. Mas, enfim, já não há desculpas como no ano passado. O Madrid não teve um grupo ruim, mas mesmo assim perdeu para o Lille e para o Milan em casa, com o pior Milan em muito tempo. Ou seja, no final, é bom ter certa dificuldade no começo, porque pode ser igual ao ano passado. Isso não define nada. O Paris Saint-Germain foi um dos piores na fase de grupos, mas se classificou no final e foi campeão da Europa porque fez uma reta final incrível. Incrível. Mas, como começou o Paris Saint-Germain? Começou mal, perdendo e quase foi eliminado. Foi aí que entrou o que coloquei no 20 ou 21, acho eu. Ele esteve à beira e foi campeão da Europa antes. Sim, se você puder evitar aqueles 16 jogos e tal, perfeito. São 2 jogos a menos, mas no ano passado campeão europeu. É verdade que a Liga Francesa não é tão exigente, que te permite, digamos, rodar mais porque, claro, tem 20 pontos de vantagem. Mas o Paris Saint-Germain jogou as oitavas e foi campeão europeu. Mas o que quero dizer é que eu gosto quando o Madrid não pega adversários fáceis, assim os outros, os vice-campeões. Os complexados. Não fiquem sempre com a desculpa das bolas quentes, que eu sempre lembro disso. A única vergonha, o único escândalo que houve no sorteio da UEFA sobre a Champions foi quando o Madrid pegou o Benfica e disseram que não valia. Então veio o Paris Saint-Germain e também o eliminaram. Certo, é fácil demais. Não se repete o jogo. É como a bola é minha. Ui, o Paris. Nem mesmo manipulando, eles conseguem fazer a jogada dar certo. Eu repito, acho que a chave estará. Não são viagens, exceto a da Ásia, muito cansativas e longas. Acho que, em termos de adversários fortes, evidentemente, o PSG e este Chelsea.
São eles que vão complicar mais, não o PSG e o Liverpool. Obviamente, está acima da Juventus, que é um time histórico, claro, do Marsella. Mas quem vai complicar mesmo são os outros dois. De qualquer forma, em Madrid, basta fazer um pouco melhor que no ano passado. Acho que no ano passado ele ficou com 15 pontos, se não me engano, e isso foi suficiente para ficar na posição. Não sei se foi 12 ou 11, se não ficou entre os 8 primeiros. Sim, acho que 10º é onde deve ficar mesmo. O que precisa é ficar entre os 8 primeiros. Esse é o objetivo principal. Então, no mínimo, tem que conseguir pelo menos 18 pontos. Então essa é a meta. Então, bom, ganhar em casa, já que no ano passado perdeu para o Milan. Ou seja, vencer em casa são 12 pontos e 2 vitórias fora. Ou seja, essa é a inspiração. Se formos revisar aqui, veja bem, Manchester City em casa. Olha, o Manchester City perdeu outro dia, né? Mas o normal é estar bem, né? Olha, não é o Manchester City que dominou nos últimos anos. Já no ano passado, algumas deficiências foram notadas por alguns. De fato, influencia, como todas, nas lesões. A espinha dorsal do time estava comprometida. Rodrigo machucado, De Bruyne um ano mais velho e também lesionado, o pior ano de Bernardo Silva, etc. Mas este ano, até os novos reforços se adaptarem, vejo um City mais parecido com o do ano passado. Sobretudo nos jogos que assisti, nos 2 ou 3 que vi, vejo um City que, por exemplo, não pressiona tanto como fazia há 2 anos. Era um City a mais contemplativo como no ano passado. Que bom, mas se não, mas cria muitas chances e muito perigo. E é muito vulnerável, principalmente na defesa, né? Esse é o aspecto que foi relativamente reforçado. Então, é um jogo que você pode perder, sim, porque o City tem qualidade. Porque tem jogadores do meio para frente que podem decidir. Porque se a Jalan chegam bons passes, porque tem gente que avança, porque não sabemos como chegar no Rodri, porque Raider é um fenômeno. Sim, ele pode ter um bom dia, mas o lógico é que o Madrid em casa, se tiver um bom dia, ganha o jogo. Esse jogo tem que ser vencido, porque se a chave está nos jogos em casa, mas daqui para frente, bem, você pode ficar em 8º. E terminar fora, ou como o PSG acabar 22-23 e ser campeão da Europa. Eu não gosto desse sistema do Miguel. Eu disse isso ano passado. Eu também não me empolgo, mas você não me desagrada no grupo. Mas também tem uma coisa, o fato de ter uma Champions no outono e em janeiro enfrentando o City. Ao Liverpool, à Juve, ao Marsella e ao Benfica e tal. Poxa, não está ruim. Queríamos uma Superliga. Não temos, mas logo teremos. Espero. Mas, e talvez por isso, a Champions. Talvez não. A Champions está fazendo isso. Já senti a Superliga respirando no meu pescoço. Então, temos esses jogos, pessoal, antes de enfrentar 3 adversários, 2 contra 3 2 vezes. Um bom e os outros assim. Isso não é ruim. É curioso que todos queiram contra a Superliga. Eu também tinha minhas dúvidas e hesitações sobre isso, porque sou bastante tradicional e gosto do que sempre funcionou. Não. Mas todos que eram contra a Superliga agora apoiam o novo sistema da Champions. É bem parecido com o que Florentino queria, com algumas melhorias. Mas é bem parecido e, de fato, a nova distribuição que a UEFA aprovou. Depois a distribuição de prêmios aumentou apenas em 2 anos devido à ameaça da Superliga. Ao dobro, ou seja, de 1.200 milhões para 2.500. Quero dizer, então dava para. Não quer dizer, Florentino estava certo. Dava para aumentar essa distribuição e tal. Então os clubes deveriam agradecer a Florentino, pois graças à ameaça de criar uma Superliga, os clubes agora vão receber mais dinheiro da UEFA, porque, como disse Florentino, os direitos estão muito mal explorados. Bom, então ficou claro que dá para tirar mais daqui, mas não gosto por quê. Essa ideia de jogar uma liga, tipo a Superliga da Euroliga de basquete, todos contra todos, é interessante. Então tá, ida e volta todos contra todos e tal. Mas isso de não vou escolher 8 com quem você vai jogar e vou tentar que o algoritmo seja justo. É que isso não me convence mesmo. Eu prefiro o sistema de sorteio tradicional, onde quem você pegar, pegou.
Alguns anos você terá mais sorte, outro ano com menos sorte nas oitavas. É muito difícil não enfrentar um grande, então tem que vencer os melhores. Mas esse sistema não é todos contra todos, é ver quem você pega. Ou liga todos contra todos ou sistema antigo. Esse sistema misto ainda não me convence. Acho que precisa melhorar. Bom, ganhando em casa, você vê no pior dos casos. Não, bem, não é o pior, mas é bem provável. Não empata com o City em casa, contra o Liverpool fora. Ou seja, segundo ano seguido no ano passado. Mas tudo bem, pode empatar. Mas empata em casa contra o time. Mas ganha da Juve, contra o Marselha e o Mônaco em casa. Você já tem 9 pontos mais 1, 10. E depois se empatar com o Olympiacos, já está feito. Olha, eu sempre penso que se é para perder, todos diríamos que seria contra o Liverpool, não pela qualidade do adversário, mas pela categoria e pela forma como eles vêm jogando. Embora seja verdade que o Liverpool começou os 2 primeiros jogos. Também muito vulnerável na defesa, vencendo ambos, ou seja, 16 anos marcando os gols da vitória, claro. E virando os 2 jogos, um deles estava 2-0 contra e empatou. E o Newcastle com 10 ficou 0-2 em Liverpool e virou. E nos últimos 10 minutos, com o Newcastle com 10, mereceu vencer. E aconteceu que pegou no minuto 101 contra Liverpool. Então é um time que, eu vi no ano passado, dominou a Premier League. É verdade que o City não competiu no ano, mas o Arsenal sim, só teve como rival. Digamos, o Arsenal foi o rival forte na liga. Mas foi muito consistente, mas na Champions fez uma boa fase de grupos, mas depois caiu nas oitavas. E na FA Cup e na Carabao também caíram logo de cara. Dizer que também fracassou nas competições nacionais fora da Premier. Não vejo o Liverpool da era Klopp, sabe? Rolo compressor, sabe? Te domina, te domina. Ano passado foi melhor que o Madrid. Lembremos que o Madrid perdeu um pênalti com 1-0. Mbappé perdeu um pênalti. É verdade, viu? Mesmo sendo inferior, isso podia mudar o jogo. Madrid teve chances mesmo sendo muito inferior. E também com muitas dúvidas e muitos defeitos. Mas teve suas chances em Anfield. Não sabemos como será este ano em Madrid. O Liverpool também melhorou, mas vamos ver como chega. Então é o jogo que pode perder. Sim, mas cuidado com o Benfica, porque no ano passado complicou muito o Barcelona. Muito complicado. Na verdade, fez 4 gols. Quero dizer que em casa o Benfica é um adversário que ataca bastante. É muito insistente e perigoso. Então é aquela saída que você leva a sério ou não. Ou o que aconteceu no ano passado se repete facilmente, porque é um time superior. Termina a fase de eliminar no buraco do Mourinho, mas em casa é um time muito, muito sólido. Então é outra saída que, se vacilar, você pode perder. Olha, tem outro grupo para um time grande que é bem difícil, que é a de... Gosto mais de chamar de ligas do que grupos, mas tudo bem, entendemos grupos também. Qual é a do Paris Saint-Germain? Mas para encerrar o assunto Barça e esses que sempre reclamaram, vamos ver o que dizem hoje. Antes eu brincava com o pessoal, Fran no YouTube, dizendo: vocês vão ver como seus rivais são muito fáceis para Madrid. E vão dizer que agora o negócio das bolas foi mudado pelo computador e que até o Chema Alonso colocou a senha lá. E se acontecer o que aconteceu, que são todos difíceis, vão dizer: finalmente não há mais bolas quentes. O computador agora está funcionando bem, né? É sempre a mesma coisa. Então agora, olha só, o autor deste tweet, que estou mostrando aqui comparando os dois, diz algo assim: o software quente, né? Então, o software quente sobre o qual eles não vão falar, claro, mostrou isso na tela. Que antes dá uma revisada, mas eu acho que o Barça disso tudo. Vai ganhar todos, ou seja, contra Frankfurt, Bruges, Olympiacos, Slavia, Copenhague e Newcastle. Vai ganhar tudo. Talvez haja um empate. Pode ser. E sobre o Chelsea, PSG, vamos ver. Mas pelo menos termina em empate no pior dos casos. E tem mais uma coisa. Quem está nas primeiras posições desta vez garante jogar os jogos de volta em casa. Até as semis. Não sei se incluem as semis.
Assim já é o fim. No ano passado, a pessoa ficou em segundo. Só perdeu o primeiro jogo contra o Mônaco. Quer dizer, começou a Champions perdendo, certo, em Mônaco. Depois acho que teve um empate, mas o resto ele ganhou. Foram 6 vitórias, sabe? Ficou em segundo após o Liverpool. Claro, ficou atrás do Liverpool. Você sabe sobre a Euroliga de basquete. Uma maldição, uma superstição de que quem fica em primeiro na fase de grupos não ganha a Copa da Europa. Desde que foi implementado no basquete de 2016 a 2017, o sistema de Liga Europeia é todos contra todos. Quem fica em primeiro geralmente chega ao final full, mas não ganha a Copa Europa. E em Madrid, por exemplo, que ficou 2 vezes em primeiro, não ganhou naquele ano, mas sim Olympiacos e Panathinaikos, entre outros times. Ano passado foi igual. O Liverpool ficou em primeiro e saiu logo de cara. O que quero dizer é que vou ao Barcelona com esse calendário. É perfeitamente possível ficar em primeiro. Vamos lá, vamos lá. Por quê? Por quê? Porque, enfim, já te falei. O Newcastle fora. Sim, em Newcastle em casa. Mas quero ver como fica o Newcastle sem Isaac. Quero ver também em que momento pega o Paris Saint-Germain, porque é um time que, se pegar no final... Ou seja, se você pega o time mais adiante na temporada, ele é mais sólido do que no início. Também em que momento pega, porque não há uma viagem longa. Não, a viagem mais longa é para Praga. Não, acho que é Copenhague também. Tipo, nada. Então, também quando ele pega. Claro, talvez ou talvez Grécia. Sim, por aí vai estar. Quando pega, talvez o jogo em Praga. O que acontece com Madrid se for 3 dias antes ou depois de um jogo complicado da Liga, é preciso ver. Mas a princípio, com este calendário, o mais fácil é que o Barcelona fique em primeiro ou segundo. Sim. Olha, espera um pouquinho, porque vou te mostrar isso do Paris Saint-Germain. Porque, claro, você diz, de todos, isso é sobre Paris. Não, sim, de todos que estão no pote 1, só um tem que viajar até o fim do mundo no Cazaquistão. Alguém comentou antes, acho que foi o Vitor. Você diz, bem, quem diz que o jogo contra o Cairá vai ser em casa, ou seja, no Cazaquistão? Mas é claro, só o Madrid precisa ir até lá. Mas é verdade que o Paris Saint-Germain tem isso. Bayern de Munique em casa, Barcelona fora. Atalanta em casa, Leverkusen fora, Tottenham em casa, Sporting de Portugal fora, Newcastle em casa e Atlético Clube de Bilbao fora. Se fosse em casa seria fácil, mas o Atlético em Chamamés complica. E isso é sobre Paris. E o do Paris está, para mim, os que tiveram o pior sorteio, Madrid e Paris. Sim, por quê? Por quê? O Paris Saint-Germain tem 2 cocos e depois tem uma classe média de times que pode muito bem acontecer o que aconteceu no ano passado. Ou seja, acabar se metendo no final. Se tiver um dia ruim contra o Bayern de Munique em casa, que pode ganhar tranquilamente, e o Barcelona fora. Se também tiver um dia ruim contra o Newcastle, que também pode atrapalhar, é bom ficar de olho, cuidado. Se não prestar atenção, pode ter que jogar os 3 últimos jogos. Talvez o Paris passe. Eu acho que ele teve o pior azar no sorteio. Sem dúvida, o campeão da Europa. Mas é aí que se vê a qualidade dos times. Mais que o Madrid, porque claro, o Madrid não. Quanto ao time possível, o Madrid tem a viagem ao Cazaquistão, como você mencionou antes. Vamos ver onde vão encaixar isso. Claro. Eu acho que a chave está aí, porque mesmo com reservas, o Madrid deve conseguir vencer lá. Também é preciso verificar o estado do campo lá. Não sabemos também as condições climáticas, que isso sempre complica. Não vou ficar igual ao Xavi, reclamando do gramado e do sol. Quer dizer, não, mas sabemos que nesses campos, digamos, latitudes, o clima e tudo isso influencia. Mas eu insisto, em Madrid, olha, nem se cogita que ele não consiga resolver. Mesmo com o Madrid B, eliminou o Celtic, que realmente eliminou o Celtic. É um time que geralmente está na Champions, que já vimos na Copa da Europa. Mas mesmo assim, não deve ter problemas para ganhar os 3 pontos. Ei, e o Atlético? E já para terminar isso, vamos lá. Liverpool fora também.
igual ao do Madrid. O Inter em casa, Arsenal fora. Complicados esses três, né? O Frankfurt em casa. Acho que está mais fácil para eles. Não é a Alemanha, é o Intra, mas é a Alemanha. PSV fora. Pode ser um pouco complicado. O modo clean que você fala. Cara, eles vão ter que viajar até o Círculo Ártico. Não, porque jogam em casa contra o futebol limpo. Galatasaray fora. Mas o inferno turco é mais mito. E o União em casa contra o Atlético tem, exceto por 3 joguinhos, está razoavelmente fácil, né? Sim, eu acho que está bem mais tranquilo. Porque se sabe onde começa o Atlético. Não é que tudo será conhecido no sábado. No sábado, claro. Eu acho que em termos de calendário eles estão bem. Melhor que o Barça vai ser impossível. Mas enfim, tem uma dupla visita à Premier. Acho que são 2 times que podem vencê-los facilmente. Não sei se vai ter esses 6 pontos ou não. Bom, o Inter pode ter dificuldades. Acho que os 2 da Premier vencem. O Atlético vence lá também. Você acha? Eu acho que sim. Eles ganham do Atlético, eu disse, né? Ah, tá bom. Mas não pode acontecer. Eu acho que o Atlético tem 3 jogos que, se perderem, não se preocupariam, que são contra o Inter e os 2 da prévia. Ou seja, não se preocupariam, o resto deveriam ganhar. Voltando ao que falávamos antes, são 10 ou são 8? Quantos são? São 8 jogos, não são 4 jogos, são 24 pontos. Então vejo que é perfeitamente possível conseguir 15. É possível que depois consiga uma vitória em algum jogo, o que melhora sua posição e surpreende. No ano passado, por exemplo, ganhou do Paris Saint-Germain na casa deles, com muita sorte, muita sorte. O gol do Correia no final, com a falha do goleiro, mas ganhou. É imprevisível, mas vou te contar uma coisa. O Atlético sempre arruma uma desculpa, aconteça o que acontecer. E provavelmente, se perderem na Champions, vão culpar o pênalti do Julián Álvares. Com certeza. Tudo isso é porque perdemos o foco desde o ano passado por causa do pênalti do Julián Álvares. E depois de mais 200 milhões, estou me cobrando muito, especialmente com eles. Narradores oficiais do Atlético, que comentam os jogos e são do Atlético. Porque ainda por cima começam a se justificar dizendo que não gastaram 200 milhões. Porque venderam tanto, não gastaram 200 milhões. Outra coisa que você ganhou por outro lado, e que o que contrataram não é suficiente para competir. Por que gastar 400 milhões em 2 anos e não competir? Olha, então são gestores bem inúteis. Não se gasta 400 milhões e ainda tem um time pior. Quer dizer, dão desculpas. Mas qual jogador do Atlético seria titular no Real Madrid agora? Mas, mesmo que traga jogadores excelentes, é muito difícil ser titular no Real Madrid. Eles inventam desculpas para evitar que o Inter, o Liverpool ou o Arsenal os enfrentem amanhã. Ou se tiver algum problema ou um dia ruim contra o PSV. Olha, o PSV pode tranquilamente causar problemas. E te digo mais, porque não há dúvidas. Eu vi isso aqui de relance, mas não é um time ruim, é verdade, está melhor que outros. Tem lá em cima e tem a Carly. Olha, do meio-campo para frente, o Galatasaray tem um bom time. Pode ser um jogo difícil, não sei se é fora ou em casa. Não lembro de ter visto agora, mas se for na Turquia, cuidado. Então, acho que, resumindo, o pior sorteio foi para o Paris Saint-Germain. Logo em segundo lugar, o Real Madrid em termos de dificuldade dos adversários. E o mais favorecido foi o Barcelona, mais uma vez, totalmente. Valeu, Fran. Obrigado. Cara, desculpa. Cara, eu realmente não sabia. Não. O obrigado é para você, de verdade. Porque a tecnologia está em alta.